Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma manhã na presença do nosso Deus. E hoje, encerrando a nossa segunda semana do nosso devocional Plenitude no mês de junho. E você que está chegando aí é muito bem-vindo. Nessa semana, nós falamos sobre a plenitude nas nossas emoções e hoje encerramos com um assunto dentro desse tema que é muito interessante, muito pertinente para a minha e para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre como nós termos equilíbrio emocional. Você deseja ter equilíbrio emocional? Você deseja que o Espírito Santo age nas suas emoções, tenha liberdade para agir nas suas emoções, de modo que você descanse em Deus, de modo que você não se deixe ser levada pelas suas emoções? Nesse devocional, você irá receber de Deus algumas ferramentas, algumas instruções para que o Espírito Santo flua com liberdade no seu coração. Você que está chegando aí, aproveita para seguir esse canal, clica aqui no seguir, coloca aí a sua curtida, aproveita também para colocar aí nos comentários de onde você está nos assistindo e qual é o horário que você nos assiste. Nós temos um encontro marcado às 7h57 da manhã e esse é o nosso compromisso, estarmos juntinhos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Depois, se você estiver assistindo no replay, aproveita, coloca aí qual horário que você está nos assistindo, porque nem todos podem assistir ao vivo essa palavra. Mas eu creio que nessa manhã Deus tem algo especial para mim e para você. E nós vamos falar sobre como viver a plenitude das nossas emoções tendo equilíbrio emocional. E eu quero te fazer um outro convite. Se você não me segue lá no meu Instagram, @LidiaSenaOficial, eu quero te convidar a me seguir lá. Lá nós temos também o nosso canal, o canal Lidia Sena. Ali a gente posta todos os dias o devocional que nós trabalhamos aqui. Então, se você quer receber essa parte escrita do nosso devocional, me segue lá no meu canal no Instagram. Nosso canal é gratuito, é um grupo exclusivo, VIP, para você receber de Deus aí uma palavra. Então fica aí o nosso convite. E nós estamos hoje recebendo essa instrução do Espírito Santo para como nós vamos viver a plenitude daquilo que o Espírito quer nos conduzir a um lugar de maturidade emocional e de discernimento espiritual. Nós sabemos que existem dois pilares para nos fazer caminhar com firmeza, tomar decisões acertadas e não ser dominada pelas nossas reações impulsivas, de tudo aquilo que nós deixamos descer para o nosso coração e dominando as nossas decisões. E aí nós temos a nossa base do nosso texto bíblico hoje, está em Romanos 12, no capítulo 2, que diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então aqui o escritor já está dizendo que existe para nós uma possibilidade de renovar a nossa mente, renovar os padrões de pensamento. Porque muitas vezes a pessoa diz aquela frase, né? Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E nós não sofremos da síndrome de Gabriela, nós estamos todos os dias disponíveis para que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações e que ele possa nos moldar, nos lapidar, para que nós vivamos a cada dia uma caminhada cristã de evolução, de desenvolvimento e de instrução do Espírito Santo. Nós sabemos que essa promessa de transformação da mente, e quando a mente é renovada, o nosso coração é curado e a nossa alma encontra descanso em Deus. Quando nós somos convidados a transformar a nossa mente, nós estamos sendo submetidos a uma metamorfose. É uma mudança profunda e contínua. Ou seja, não é uma etapa estanque da nossa vida, não é uma etapa fixa, é um movimento, é um mover,
O Espírito Santo vai todo dia nos desafiando. É como a fase do videogame, né? E cada vez ele vai nos colocando em situações mais desafiadoras para que nós desenvolvamos as habilidades, o fruto do Espírito, para que a gente possa enfrentar as situações e desenvolver e frutificar e demonstrar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como uma capacidade de ter as nossas emoções guardadas em Deus. Quando nós buscamos essa renovação da nossa mente, nós buscamos a substituição de padrões mundanos por verdades eternas. Padrões mundanos moldam a nossa mente durante o tempo que estivemos controlados fora da situação do que você vive hoje. Nós não estivemos controlados pelo Espírito. Esses padrões mundanos, eles podem vir em forma de teorias mundanas, sofismas, entendimentos mundanos que não estão baseados naquilo que a palavra de Deus fala para nós, naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Então, esses padrões mundanos vão ser substituídos, dando lugar às verdades eternas. Quando o apóstolo Paulo, o escritor aos Romanos, ele nos chama para abandonar esses pensamentos disfuncionais, essas crenças centrais, que nós comumente chamamos de crenças limitantes, essas crenças, esses valores que norteiam a nossa vida, essas formas emocionais de reagir que não refletem aquilo que somos em Cristo. Quando nós nos deixamos ser levados pelas nossas emoções, nós refletimos claramente um caráter que não é dominado pelo Espírito. E sabe qual é o resultado disso? Nós passamos a viver de uma forma centrada, sábia e espiritual. Quando nós nos deixamos abandonar, quando nós abandonamos, decidimos abandonar pensamentos disfuncionais, crenças e valores e formas emocionais mundanas de reagir, nós começamos a refletir o caráter de Cristo. E, por resultado, nós escolhemos viver uma forma centrada, sábia e espiritual. Agora coloca aí nos comentários aí, se você deseja realmente ser uma mulher sábia, coloca aí, eu sou uma mulher sábia. Declare com as palavras da sua boca. O entendimento da psicologia, das ciências humanas, a psicologia entende que o equilíbrio emocional é a capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções, nomear e entender o que nós sentimos e então reagir com sabedoria e não por impulso. Você precisa reconhecer, você precisa nomear, você precisa compreender e somente depois dessas fases você vai então reagir com sabedoria e não por impulso. Mas nós, como mulheres de Deus, que somos convidadas a isso, precisamos entender, só trilharemos esse caminho através da ministração e do guia Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós e ele nos capacita com o fruto do Espírito, inclusive o domínio próprio, assim como está em Gálatas 5:22. E como nós podemos usar um conceito desenvolvido pela doutora Dana Zohar, que é a inteligência espiritual. Mais do que a inteligência emocional, nós temos o coeficiente de inteligência, que é o famoso QI. Nós sabemos que a inteligência emocional é a habilidade de lidar com essas habilidades intelectuais. Então, nós temos a inteligência emocional, mas sobre essas, nós temos a inteligência espiritual, que é a capacidade de você gerenciar as suas emoções de uma forma que o Espírito Santo de Deus busque ter o controle da sua vida. Você, na verdade, dará o controle da sua vida ao Espírito Santo. E o que é a inteligência espiritual? É a capacidade de interpretar a vida e as emoções à luz da palavra e da eternidade, daquilo que não é perecível, daquilo que é eterno, dos conceitos e valores, dos princípios, melhor dizendo, na verdade, dos princípios eternos, dos princípios que são imutáveis, que regem a humanidade, que regem a eternidade desde sempre. Glórias a Deus. Então, esse é uma característica, essa é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, a inteligência espiritual. E quais são as características de uma mulher que tem inteligência espiritual? Primeiro de todos, discernimento.
A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar os dons mais excelentes. E o primeiro que nós devemos buscar é o dom de discernimento de espíritos. Você precisa discernir. Porque quem tem discernimento de espírito percebe a origem das emoções. É alma, é carne ou é espírito? Será que essa emoção que eu estou tendo, ela é movida, ela é motivada por algo que está nascendo na minha carne? Um desejo que vai atender às concupiscências da minha carne? Será que é a minha alma gritando por uma necessidade, por uma emoção que não foi atendida? Ou é o meu espírito que está conectado com o Espírito de Deus que busca algo? Eu sei que muitas pessoas falam, nós precisamos ser regidos por emoções inteligentes, por controle emocional, mas eu quero dizer para você, o cristão ele não vive controlado por emoções positivas ou negativas. Ele vive controlado pelo Espírito, porque as nossas emoções elas são falhas, o coração é enganoso. Nós precisamos entender que toda vez que nós tomamos decisão baseada nas nossas emoções, nós podemos errar, nós podemos ser confundidos, mas quem é espiritual discerne tudo e de nada é discernido. A segunda característica que nós precisamos desenvolver, você já anota aí, já vem para esse nosso encontro com uma caneta na mão para você não perder nada. Pausa esse vídeo, se você estiver assistindo com ele gravado, pausa esse vídeo, coloca aí nos comentários o que Deus está falando mais forte ao teu coração que você precisa desenvolver. Sabedoria emocional, ela não responde por impulso, mas com propósito. Será que isso está me aproximando do meu propósito ou está me afastando do meu propósito? Muitas pessoas não entendem. E isso não necessariamente quer dizer que você vai tomar decisões só para lugares que te deixem confortáveis. Nós aprendemos isso com Jesus. Quando Judas chega no jardim de Getsêmani para encontrar com Cristo, aquela atitude de Judas, que era uma traição, porém, aquela atitude aproximava de Jesus mais do seu propósito. Aproximava o mestre ainda mais da cruz. Ele veio ao mundo para ir para a cruz. Essa era a missão dele, ele escolheu essa missão. Já a palavra de Pedro, que poderia aparentemente massagear o ego de Jesus, evitar que Jesus tivesse um problema, quando Pedro fala, mestre, tem dó de ti mesmo. Você não vai passar, não. Vamos fazer alguma coisa para te livrar desse sacrifício que você está imaginando que você vai fazer. E Jesus responde, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas espirituais. Então, a inteligência emocional, a sabedoria emocional, ela não necessariamente ela vai te livrar de dores, que as dores, de repente, estão te levando por um caminho onde o Senhor vai utilizar essa dor para que você seja lapidada e você desenvolva uma intimidade muito maior. Essas coisas que vão ser tiradas de você nesses momentos de dores vão ser coisas que atrapalham a tua entrega completa com Cristo. Então, saiba discernir. A terceira, consciência eterna, entende que cada decisão impacta o destino. Todas as decisões da sua vida, nenhuma delas são neutras. Nenhuma delas podem ter a capacidade de não atrapalhar. Ou elas vão impulsionar para que você chegue no seu destino, ou elas vão atrapalhar que você chegue no seu destino. Então você precisa ter essa capacidade de consciência eterna. Quarto, gestão da sua alma. Ela lidera. Uma mulher com inteligência espiritual, ela lidera sua alma ao invés de ser guiada por ela. No Salmo 43, versículo 5 diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. O salmista ele não ignora aquilo que ele sente. Lembra que eu falei? Primeiro precisa reconhecer. Segundo, nomear, discernir e depois então agir. Ele sabe que a alma dele está abatida. E ele dá um comando para a alma dele. Nós precisamos entender a voz de comando do céu. A autoridade de Deus sobre nós já foi nos entregue. E nós precisamos exercitar essa autoridade. E ele diz, espera em Deus. Ele diz, alma, espera. Não é agora a resposta que vai vir sobre a tua vida. O salmista ele não está ignorando, mas ele está dando uma instrução. Baseado em quê? Baseado num princípio. O princípio eterno da fé. Confiar no Deus que você serve.
Essa adversidade na tua vida, ela não veio para te matar. Ela veio para fazer com que você gere uma confiança maior, uma intimidade. Quando Jó fala, bem sei eu que tudo pode e nenhum dos pensamentos seu pode ser frustrado. Quando Jó, ele fala, antes eu conhecia você de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem. E ele sabia que todas aquelas adversidades que ele passou, elas simplesmente contribuíram para aproximá-lo ainda mais de Deus. Nada na nossa vida é em vão. Nada na nossa vida não tem um significado eterno, dado pelo próprio Deus. Então fique atento. Quando você entende, você precisa agir conforme a compreensão daquilo que a palavra de Deus te dá o entendimento. O Espírito Santo de Deus te dá o entendimento. Você já reagiu em alguma vez da sua vida com raiva e depois se arrependeu? Você já chorou por dias sem saber o porquê? É aí que entra a inteligência espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus governa a nossa mente, você deixa de ser reativa. Sabe aquela pessoa que age no bateu, levou? Papum! Comigo é assim. Ai, Jesus, quando nós começamos a ser guiados pelo Espírito, nós começamos a ter uma maior capacidade de digerir as afrontas, uma maior capacidade de deglutir, de ruminar, uma maior capacidade de absorver as afrontas. Elas vêm, elas não encontram morada e elas são diluídas através da ação do Espírito Santo. Porque quando nós temos emoções disfuncionais, a afronta, ela vem e se conecta naquela área que não foi curada. Se você tem uma área de rejeição aberta, exposta, uma ferida de rejeição aberta, exposta, então se alguém vem em algum ambiente e te rejeita, aquilo conecta. Aquilo se liga, porque aquela área está ali exposta. Agora, quando isso se torna uma cicatriz, não mais uma ferida, ainda que venha a rejeição, ainda que venha a afronta, ainda que venha a traição, o abandono, aquilo vem, não encontra morada mais, não há espaço. Tudo já foi dominado pelo Espírito, todas as áreas da nossa vida já foram dominadas pelo Espírito Santo. E aquilo vem da mesma forma que vem, ela volta e não encontra guarida no teu coração. Aleluia! Eu creio nessa verdade. O Espírito Santo vai nos levar a esse lugar. Eu e você estamos sendo trabalhadas para estar nesse lugar. Eu e você estamos sendo habilitadas, convidadas a estar nesse lugar. E aí, essa é uma capacidade da inteligência espiritual. Quando o Espírito Santo governa a sua mente, você já deixa de ser reativa e passa a ser guiada. Você não é mais uma bomba relógio, pronta para explodir. As pessoas à sua volta param de ficar com medo de você. Sabe aquela pessoa que os outros têm medo? Não fala nada com ela, não, que fulano reage muito mal. Ela sucumbe às palavras. Qualquer problema não pode dividir com ela porque ela não tem estrutura. As pessoas escondem as coisas de você. As pessoas evitam falar de coisas difíceis, conversas difíceis com você porque você tem uma reação além, muito maior do que, na verdade, deveria uma mulher de Deus. Então, você entenda, você não é uma bomba relógio, você é templo. E templo cultiva a paz, a alegria, o domínio próprio, a longanimidade, a temperança, todos esses frutos, todo esse fruto, todos esses gomos desse fruto, todas as partes desse fruto do Espírito Santo e na minha e na tua vida. E eu quero te convidar a você entender. Uma das coisas que desenvolvem essa habilidade da inteligência espiritual é a oração. A oração e a meditação. A meditação na palavra. Então, quando você for fazer o seu devocional, seja intencional, deixa o Espírito te guiar. Aquela palavra que mais te tocou no teu coração naquele dia, do teu devocional, pegue aquela palavra e medite durante o dia. Rumine.
Rumine, fique buscando o discernimento do Espírito, a aplicação na tua vida, o que o Espírito Santo quer falar para você. Você precisa entender que o lugar da oração é o lugar onde a nossa mente se esvazia dos nossos problemas e nós podemos deixar o Espírito Santo nos preencher. Então a oração vai te ajudar a você a ter um equilíbrio emocional. E aí eu quero te convidar a ter uma prática na sua vida, para você treinar a sua mente com a palavra de Deus. Você vai pegar a sua Bíblia, vai fazer o seu devocional, depois você vai começar a meditar, repetir essa palavra em voz alta, declarar essa palavra para que a sua mente... Nós precisamos entender que o poder da palavra declarada, nós falamos, lançamos essa palavra no mundo espiritual, um comando para o mundo espiritual, e nós também ouvimos essa palavra. Aquilo que nós ouvimos, ela desce para o nosso coração e se consolida como uma verdade. Você está declarando, alterando o mundo espiritual pelo poder da palavra, trazendo princípios eternos para o seu ambiente, enchendo a tua casa com a declaração da palavra de Deus e também ouvindo. Então você vai fazer um duplo trabalho. Faça como salmista, ore as suas emoções com clareza. Você não precisa esconder aquilo que Deus já sabe. Nomeie as suas emoções. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu sou invejosa. Eu olhei para a bolsa da irmã, eu olhei para o sapato da irmã e eu desejei aquele sapato. Não é um igual, não, porque a loja não faz um. Eu desejei aquele, eu desejei que ela quebrasse o salto de sapato, que era tão bonito, eu queria aquilo. Santo Deus, Senhor, tira de mim, arranca. Então você vai começar a declarar, Espírito Santo, eu tenho tido pensamentos de derrota, pensamentos de angústia, de ansiedade, eu fico muito preocupada com o meu futuro. Senhor, comece a nomear as suas emoções, declare. E você diga, eu rejeito, Senhor, eu rejeito. Essas emoções na minha vida eu não quero ser guiada por essas emoções. O terceiro desafio, a terceira prática para que você busque em Deus e encontre o equilíbrio emocional e discernimento das suas emoções. Pergunte ao Espírito o que está por trás dessa emoção. Muitas vezes nós temos comportamentos de procrastinação, comportamentos de preguiça. Existem coisas que estão por trás. E nada que está em oculto não há de ser revelado através da luz do Espírito Santo. Então, ele vai trazer o conhecimento, ele vai trazer a capacidade de você discernir e compreender. Agora você precisa entender. Respire. Depois disso tudo, espere. Então, fale com Deus, substituindo narrativas infrutíferas por afirmações da sua identidade, aquilo que a palavra de Deus diz. E aí eu te aconselho você pegar o Salmo 139 na noite de hoje, antes de você dormir. Leia, recite em voz alta o Salmo 139. É de um modo maravilhoso que você foi feito, não foi de qualquer maneira. E o Espírito Santo de Deus quer fazer com que esse modo maravilhoso que o Senhor fez se manifeste na vida de outras pessoas, para que a glória seja dele, o louvor seja dele e o nome dele seja glorificado. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui na tua presença. As tuas filhas sedentas chegaram aqui, Senhor, que esta palavra encontre morada, guarida, Senhor, lugar no coração dos filhos que estão recebendo essa ministração. Que o nosso emocional ele não seja mais jogado de um lado para o outro de acordo com aquilo que a gente sente, de acordo com cada ocasião, mas que nós vivamos os princípios eternos da tua palavra. Nós queremos viver fundamentados, nós queremos viver enraizados, nós queremos viver estruturados, é pela tua palavra. Então o Espírito Santo nos guia ao lugar perfeito, ao centro da tua vontade, onde não mais somos guiados pelas nossas emoções, não somos mais voláteis. Quando acontece algo, nossas emoções se desequilibram, se desestabilizam, mas nós viveremos no equilíbrio, na plenitude daquilo que nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua casa.
a tua vida e a tua família. E na semana que vem nós estamos juntos novamente, querendo Deus.